Havendo quórum, declaro aberta a sessão da 5ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, dia 30 de agosto de 2016, cumprimentando a todos, eminentes magistrados, todo o Ministério Público, secretários, advogados, servidores, e submeto a apreciação da Igreja Turma à ata da sessão anterior. Estamos de acordo, presidente. Algum registro? Algum tempo? Eu queria propor um registro, Perfeitamente. certamente todos estarão de acordo e proporiam também, pelo falecimento do pai da nossa colega, juíza Ana Maria. Que dia? Agora, no dia deste. Ontem. Hoje? Não. Eu acho que foi na semana passada, no sexta. Perfeitamente, com a adesão de toda a Igreja Turma, do Estou Ministério dizendo isso Público. em função da... Pai da Ana Maria Espica Valcante. Pois não, adesão dos advogados. Nota pessoa do da doutor. Matra, o senhor Isaías Espi Garcia, Eu vi a nota mesmo. pai da doutora Ana Maria Espi Cavalcante, no dia 26 de agosto. Quer dizer, o velório foi realizado dia 26 de agosto. O nome dele é Isaías. Isaías Espi, como é o dela, né? Garcia. Doutora Ana Maria Espi Cavalcante. Cavalcante com TI no final. Perfeitamente, será registrado com ofício à família. Podemos ir ao pregão? Vamos só Há um esperar. processo com preferência regimental, sustentação oral à distância, do Foro de Montes Claros. É o 10.636-85-2015. Recorrente Maria Aparecida Magalhães de Matos e recorrido Banco do Brasil S.A. Relator, excelente desembargador Márcio Flávio Salem Vidigão. Está escrito para sustentação oral o advogado Alexandre Pereira de Souza pela reclamante. Aqui? Tá, né? Vila. Não vai abrir a tela mais não, né? Mas não está abrindo, não. O meu também está fechado. Está com... Obrigado, João. Esse é 14.1. Eu estou com tela branca também aqui, não sei porque, só o doutor Márcio Flávio conseguiu entrar. Mas eu não, essa sala eu não entro, né? Ah, é, doutor Márcio Flávio. Isso? Eu não. É, só tela branca. Doutor Alexandre, o senhor está nos ouvindo? Perfeitamente, senhor presidente. Ah, pois não. Nós também estamos ouvindo Vossa Excelência. Estamos só aguardando a PJE, a adequação do PJE na tela, que às vezes demora um pouquinho, e já eu lhe darei a palavra. O senhor fala pela Pela recorrente, excelência. recorrente. Isso.
Eu vou ler o resultado, quem sabe eu posso abreviar ou dar o norte da sustentação oral a ser feita pelo senhor, se for o caso. Eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela reclamante e, no mérito, dando provimento parcial para determinar o retorno dos autos à origem, para que seja apreciado o mérito da demanda, já considerada a aplicação da prescrição parcial, em razão da parcela ter natureza contratual que se renova mês a mês. Estou mantendo o valor fixado à condenação no importe de R$ 32 mil, invertendo os ônus da sucumbência. Vossa Excelência gostaria de guardar alguma divergência ou pretende falar desde logo? Senhor relator, eu gostaria só de verificar a questão do voto, por gentileza. Eu não estou compreendendo. É o retorno dos autos, porque o processo foi julgado e foi entendida a prescrição total. Exato. Só me permite, creio que foi julgado o mérito, não, senhor relator? Não, impérios não, porque o meritíssimo juiz julgou improcedentes os pedidos formulados, não foi isso? Isso. Decretando a prescrição total. Isso. A minha proposta de voto é no sentido de provimento do recurso para afastar a prescrição total, aplicar a prescrição apenas parcial e determinar o retorno dos autos para que ele decida observada a prescrição apenas parcial. Entendi. Entendi. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Eu gostaria de verificar se há algum voto de divergência. Pois não. Perfeitamente. O revisor aqui no caso é o eminente juiz Antônio Carlos. De acordo com o voto de Vossa Excelência. Eminente juiz João Bosco. Presidente, só um instantinho, acabou de abrir aqui agora. É isso mesmo, o caso de prescrição dos anuênios no Banco do Brasil, né? Exato. Embora eu já tenha decidido de forma contrária ao voto de Vossa Excelência, eu verifiquei, o Tribunal Superior do Trabalho já tem decisão da seção especializada, da primeira subseção especializada em dissídios individuais, então eu vou me curvar a esse entendimento majoritário e acompanhar o voto de Vossa Excelência. Perfeitamente. Então eu proclamo, doutor Alexandre, que a turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem para que seja apreciado o mérito da demanda, considerada apenas a aplicação da prescrição parcial. Esse é o resultado. Obrigado, senhor presidente. Por nada. Próximo. Tem ação oral também, só que é física, 40? a distância. Basta a súmula 240. Fica. Eu não. Sim. Quanto conecta Varginha para fazer sustentação oral à distância, tem um advogado de Varginha presente aqui também? É? Não, é no PJE, na sala de 14 horas. Só até ele conectar Varginha lá. E aqui ele muda mesmo, se eu não mudar de sala? Hã? Marcos Moura. Eu tenho que mudar de sala aqui? É, na sala de 14. Só até conectar Varginha. Conectar. Hoje vai ser dureza. Hoje... não. Hoje vai não.
Então, O Augusto eu vou falou chamar que o físico, semana então, à tava distância, péssimo, né? porque Para mim estava muito. já está conectado e o PJE não está abrindo. O Qual? físico, à distância agora, é o 2 da pauta. Físico. Isso. É um AP 255-2012-079. Agravante o Alice Aurélio Camargo e agravado Steam Master Equipamentos Térmicos Limitada. Relator, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Revisor, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Está escrita para sustentação oral a advogada Laura de Melo Rosa, que fala pelo agravado. Que número que é, Rosa? Que número que é? 2 da pauta. Já está aí. Já está aqui. Ela é pelo Esse de agravado. Varginha, É, pelo agravado. É a distância. do agravado. Pelo agravado. Bem. Doutora Laura, a senhora está nos escutando? Boa tarde, estou ouvindo. Pois não. O relator é o desembargador Marcos Moura. A senhora gostaria de ouvir a conclusão primeiro? Gostaria. Você nem se importa, desembargador? Conclusão? É. Não, darei agora a conclusão, presidente. Posso ler? Por favor. Conheço do agravo e nego-lhe provimento. É o meu voto. Você quer usar da palavra? Ou espera alguma divergência? Eu quero ouvir as divergências. O relator está negando o provimento ao agravo. Vossa Excelência quer ouvir alguma divergência? Se houver, ou usa logo da palavra? Eu prefiro ouvir se tem alguma divergência. Ah, perfeitamente. O revisor sou eu, não tenho divergência, estou inteiramente de acordo. Eminente juiz João Bosco. De acordo. Então negou-se o provimento ao agravo, por unanimidade. Ok, então, não vou sustentar. Obrigada. Por nada, doutor. Enquanto entra o PJE, vamos andando aqui no físico. É o 37 da pauta, é um RO 1138-2014-025. Recorrentes Banco Bradesco S.A. e Késia Márcia Coelho Leite. Recorridos os mesmos e A3 Consultoria Empresarial Limitada. Relator, excelentíssimo juiz convocado, Antônio Carlos Rodrigues Filhos. Revisor, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Está Isso pro escrito... PJE. Esse é físico, Físico. doutor, é o 37. 37. Até esperar que o PJE Já entre abriu aqui. aqui um PJE. Então, o advogado que está escrito é o doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, e ele fala pela segunda recorrente, que é a reclamante. Vossa Excelência tem a palavra. São dois recursos, né? Isso. Doutor Eduardo, Senhor Vossa Excelência tem a presidente, eu palavra. poderia Hein? ouvir a proposta de voto do Lúcio Relator? Se ele não se importar, eu... Pois não, fico senhor a critério. Pois não. Conclusão. Conheço dos recursos, a exceção no que se refere no recurso do reclamado, a determinação para o recorrente proceder à retificação da CTPS da recorrida, folha 752, e a não aplicação do artigo 9º da Lei 7.238/84, e no mérito nego-lhe provimento. Ante a manifestação de folha 798, em que o reclamante renunciou o direito de aplicação do divisor 150, perde objeto o tema do recurso do banco reclamado, pelo que será aplicado o divisor 180 na apuração das horas extras. Nada prover. É como voto, senhor presidente. Vai usar da palavra, doutor? O senhor presidente atende os interesses. Gostaria de Atende? ouvir se existe Vamos ver algum se há voto de divergência. Revisor, desembargador Sou Marcos eu. Moura. Eu não, presidente, estou inteiramente de acordo. O votante sou eu. Eu também estou de acordo. Proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do relator, sem divergência. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho para Boa todos. tarde. Processo número 1 da pauta, RO 132-2015-010. Recorrente, Office Partner Soluções em Escritórios Limitado e outro. E recorridos, Luiz Carlos Fernandes Caparoni,
Sector Industrial Limitada, Pro-Office Comércio de Imóveis Limitadas, Office Brasil Tecnologia Imobiliária Limitada. Relator, excelente desembargador Marcos Moura Ferreira. Revisor, excelente desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Está escrito para sustentação oral o advogado Breno Pequeno Andrade Costa, pelo recorrente. Físico, 1 da pauta. A pauta. O doutor está escrito pela UFC Partners e Paulo César. 2 recorrentes. da recorrente. É. O senhor quer ouvir a súmula do voto? Sim, por favor. Doutor Marcos, Vossa Excelência se incomoda? Sim, pois não, presidente. Conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para declarar a responsabilidade subsidiária do 6º reclamado pelos créditos deferidos na origem, em detrimento da responsabilidade solidária que fora reconhecida na sentença. Bem assim para reduzir o valor do último salário recebido pelo autor para R$ 7.500. É o meu voto, presidente. Vai usar a palavra? Sim. Perfeitamente. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimos senhores desembargadores que compõem esta grande turma, uma boa tarde a todos. Aqui trata-se de uma ação proposta por Luiz Carlos Comparoni, em face da Office Brasil, visando o reconhecimento da responsabilidade da UFC Partners e do Paulo César Padilha Garcia. Primeiramente, esclareço que, neste caso, não foi ouvida testemunha alguma. Foi ouvida como informante a senhora Clítia. Por que informante? Porque ela é casada com o procurador do reclamante. A senhora Clítia é casada com o procurador do reclamante conforme a ata de audiência. Isso tudo jamais foi negado. Na própria ata de audiência, isso foi esclarecido. O senhor Leonardo Nascimento Araújo é casado com a senhora Clítia Rodrigues Araújo, a informante. A informante, a sentença se baseou para a condenação tanto do UFC Partners quanto do Paulo César. Vejamos, a informante declarou que os pagamentos eram de responsabilidade do Paulo César Padilha Garcia. Essa informação não existe em momento algum dos autos, a sua confirmação. Pelo contrário, as folhas 221 consta num processo da senhora Joyce, que a gente obteve cópia junto à Justiça do Trabalho. Joyce, uma outra reclamante, ela apresentou uma conversa com a própria Clítia, onde a conversa tratava-se também por causa dos pagamentos, no caso do 10º. Quando questionou a senhora Joyce Adriana, o seguinte, deixa eu te perguntar, Clítia, já temos data para o 10º? Clítia, a informante nesse processo, respondeu, está programado para o dia 30, mas não sei se o Marcelo liberar na data correta. Folhas 221. Ou seja, a informante declara que Paulo César seria o responsável pelos pagamentos, mas no próprio processo, antes de seu depoimento, já havia comprovação de que esses assuntos nunca foram tratados com Paulo César, jamais. Foram tratados com o senhor Marcelo Machado, sócio e diretor da Office Brasil. Nos autos, folhas 145, há um e-mail apresentado pelo próprio reclamante. Este e-mail relaciona-se a uma conversa de Paulo César com o próprio Marcelo Machado. E nele, Marcelo Machado declara absolutamente: UFC Partners é nosso representante comercial. Esse documento não foi apresentado pela reclamada, foi apresentado pelo reclamante, e nele já se demonstra que a relação da UFC Partners com a Office Brasil era apenas de representação comercial. Esse processo, data vênia, não é novo nessa turma, essas ações. Em outras 3 oportunidades, já houve julgamento, em todas elas foi afastada a responsabilidade solidária e também subsidiária, tanto da UFC Partners quanto do Paulo César. Cito, inclusive, o processo 197-2015-010, pela autoria do desembargador Manuel Barbosa da Silva, sendo que o 3º votante foi o próprio senhor desembargador presidente aqui,
Em outras duas ocasiões também, essa turma já reconheceu a absoluta e inexistente responsabilidade do UFC Partners e de Paulo César. Inclusive, essas decisões também têm sido a maioria aqui dentro do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho. A 10ª turma já assim decidiu, a 7ª turma assim decidiu, a 6ª turma também assim já decidiu, sempre afastando a responsabilidade do UFC Partners, que nada mais era do que um representante comercial. Tanto que é uma empresa de pequeno porte, como uma empresa de pequeno porte, uma representante comercial, poderia ser responsável e cuidar de toda a situação que a Office Brasil, que foi uma das maiores fábricas do Brasil, apresenta. Nada mais é do que uma relação de representação comercial. E assim, data vênia ao voto do desembargador relator, requer seja afastada a responsabilidade solidária e subsidiária, tanto do UFC Partners quanto do Paulo César. Uma boa tarde, obrigado. Pois não, eminente relator. Presidente, eu mantenho o voto. A questão do grupo econômico, salvo no aspecto já antecipado do provimento parcial, né? De que a responsabilidade, no caso, não é solidária, mas subsidiária, pelos motivos aqui mencionados no voto e, de resto, amplamente conhecidos, dada a posição jurisprudencial predominante acerca desse tipo de controvérsia. Mas a prova é muito clara, a prova documental, inclusive, o conjunto da prova acerca da existência do grupo econômico. A ementa do julgado retrata isso, eu mantenho o voto. Quanto ao problema do testemunho em si, que se pede seja desconsiderado, estou apenas dizendo aquilo que parece inafastável em situações tais. O juiz ouviu corretamente, se era para ouvir ou não, ele entendeu que devia, mas ouviu como informante. Então, o depoimento em si tem que ser sopesado com base no conjunto da prova. Eu mantenho dessa forma meu voto. Estou disponível para prestar qualquer esclarecimento. Pois não, eu estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência, senhor revisor. Quanto ao depoimento, há entendimento, inclusive, interpretação do artigo da CLT e não do CPC, no sentido de que, ainda que não seja ouvida com o compromisso, o juiz é obrigado a ouvi-la como informante. E ele ouviu, não é? E quanto ao grupo econômico, eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência e acompanho o eminente juiz João Bosco. De acordo. E assim se decide, nos termos do voto do relator, por unanimidade. Processo número 3 da pauta é um RO 279-2015-136. Recorrentes, Associação Educacional dos Irmãos de Nossa Senhora, Colégio Padre Eustáquio e Newton de Paiva Pinto. Recorridos os mesmos. Relator, excelente desembargador Marcos Moura Ferreira. Revisor, excelente desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Está escrito para sustentação oral, advogado Cândido Antônio de Souza Filho, pelo segundo recorrente, pelo reclamante. Pelo reclamante. Pois não. Tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu posso ouvir o voto para ver se tem divergência, Excelência? A conclusão. Conclusão? Não. Doutor Marcos, Vossa Excelência não importar. Conheço e nego-lhes provimento a todos. Está negando provimento a ambos os recursos. Vai usar a palavra? Não, agradeço, estou satisfeito. Eu estou inteiramente de acordo e pergunto ao eminente juiz João Bosco. Acompanhe. E assim se decide, nos termos o voto do relator. Obrigado, Excelência. Processo número 35 da pauta é um RO 725-2014-007. Recorrente, Unique S.A., Fernanda Salés Gomes. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filhos. Revisor, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Está escrito para sustentação oral o advogado Max Wellington Torres Mateus Dias, pela reclamante, segunda recorrente. Vossa Excelência quer ouvir a conclusão? Se possível, Excelência, sim. Pois não. Doutor Antônio Carlos. Conheço do recurso ordinário da reclamada e do recurso adesivo do reclamante. E no mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou parcial provimento ao recurso da reclamante para determinar que a reclamada pague os juros e a multa decorrentes da cota parte das contribuições previdenciárias devidas pela reclamante. Mantenho o valor da condenação, por ainda compatível. Como voto? Vai usar a palavra? Sim, Excelência. Pois não, tem a palavra. Senhor presidente, boa tarde. Na pessoa de cumprimento dos demais membros da turma, serventuários e colegas aqui presentes.
Senhores julgadores, com relação ao recurso da reclamada, eu peço que seja acompanhado o voto do excelentíssimo senhor relator, negando provimento ao recurso da reclamada. Quanto ao recurso da reclamante, eu peço que seja ampliado o provimento que foi dado pelo excelentíssimo senhor relator, principalmente com relação às diferenças de comissões por alteração contratual lesiva. A reclamante, quando ela ajuizou a ação, ela propôs ao juízo de primeiro grau que o reclamado fosse compelido a trazer aos autos os contratos de venda de cartões de benefícios, que era o objeto da prestação de serviço da reclamante. O juízo de primeiro grau instou a reclamada a trazer esses contratos aos autos. A reclamada não trouxe esses contratos. Durante a audiência de instrução, o preposto que foi ouvido confessou que não tinha qualquer conhecimento sobre o número de cartões emitidos pela reclamante, a totalização das comissões, como eram pagas as comissões. Foi confesso em todos os questionamentos relacionados à forma de comissionamento da reclamante. E a sentença de primeiro grau indeferiu o pagamento das diferenças de comissões sob o entendimento de que não ficou provado nenhum tipo de prejuízo à reclamante. Ora, excelências, pela regra de distribuição do ônus da prova, seria um encargo da reclamada trazer aos autos esses contratos. É impossível para a reclamante fazer a prova de que ela seria melhor remunerada pelos contratos que ela firmou com os clientes da reclamada. E esses contratos não vieram aos autos. O preposto foi confesso com relação a essa questão. Por conta desse motivo, a reclamante pede o provimento do recurso com relação a essas diferenças de comissão. Com relação à ausência de homologação da rescisão contratual, a reclamante, ela demonstrou durante a instrução do feito que ela não foi notificada, não foi cientificada para a marcação da homologação da rescisão junto ao Ministério do Trabalho. A reclamada trouxe aos autos um ofício, né, ou seria uma declaração do Ministério do Trabalho, que está às folhas 212, dizendo que a empresa apresentou um telegrama assinado por Eliane A. de Jesus. A reclamante, em momento nenhum, reconheceu essa pessoa não recebeu a comunicação. Conclusão, a homologação da rescisão contratual não foi realizada no sindicato, e por se tratar de um pedido de demissão, com um empregado com contrato acima de 1 ano, essa homologação no sindicato teria que ser obrigatória. Por isso, excelências, eu peço que seja ampliado a proposta de voto do excelentíssimo senhor relator para provimento integral do recurso apresentado pela reclamante. Nesse juiz Antônio Carlos, Vossa Excelência gostaria de fazer alguma consideração? Pois não, senhor presidente. Na devida vênia do que foi dito da tribuna, eu reitero os termos dos fundamentos do voto por mim exarado. Eu sou vênia para citar 2 parágrafos de cada item que foi citado da tribuna, da ensejo aos fundamentos que foram lançados. O primeiro parágrafo é que, não obstante, como bem destacou o juiz de primeiro grau, houve também significativo aumento no valor unitário da comissão, isso no item de diferença de comissões e alteração contratual, que de 20 centavos em 2011 passou a 60 centavos em 2012, ou seja, houve um aumento de 200% nos valores pagos, o que, sem sombra de dúvida, não importou em redução no pagamento das comissões da autora, mesmo que a base de cálculo tenha sido diminuída. Não pode a reclamante querer, data vênia, o melhor de 2 mundos, uma comissão superior a 200% em 2012 e a base de cálculo muito mais ampla estabelecida no ano 2011, pois não lhe restou prejuízo ou alteração à vida e, portanto, não houve afronta ao artigo 468 da CLT. Provimento. Isso com relação ao item de diferença das comissões e alteração contratual. Com relação à ausência de homologação da rescisão contratual, eu estou assentando que a própria autora juntou os e-mails de folhas 84 e 86 e que pede a homologação
do TST, a dispensa do cumprimento do aviso prévio e a cópia do telegrama de folhas 219 foi enviado para o mesmo endereço informado na petição inicial, ou seja, Rua Senador Simão da Cunha, número 25, apartamento 21, presumindo que a autora o recebeu. Se o atraso na homologação do TST não dá ensejo ao direito à multa do artigo 477 da CLT, pode-se concluir que o referido atraso também não anula a declaração de vontade emitida pela reclamante no sentido de pedir demissão, não havendo embasamento legal para requerer a declaração de nulidade da referida declaração. Nego provimento. Em sendo assim, senhor presidente, eu mantenho o voto da forma como proferido inicialmente. Eminente desembargador Marcos Moura. Senhor presidente, essa questão de mudança de critério de cálculo de comissões, isso eventualmente ocorre, é uma questão sempre delicada e é preciso tomar cuidado com o exame da matéria fática, que implica, eventualmente, consideração acerca de fatos que não são fáceis de vir à tona com muita clareza. Então, mexe-se na estrutura remuneratória, alterando-se o valor e pode gerar prejuízo. Mas o exame que o juiz de primeiro grau fez, e agora pelo eminente relator, me convencem, sim, de que não houve esse alegado prejuízo, não. Porque o valor, como diz Sua Excelência no voto, Sua Excelência o relator no voto, unitário da comissão aumentou. Em 2011 era de 20 centavos. E em 2012 passou para 60 centavos. Ou seja, como diz o eminente relator, um aumento de 200% nos valores pagos, o que afasta, portanto, a alegação, eu creio, de redução do pagamento das comissões, mesmo que a base de cálculo tenha sofrido diminuição. Agora, pode-se perguntar por que se... Bom, isso nós não sabemos, nos autos não tem isso muito esclarecido, o problema não é estratégico, o problema do trabalhador é não ter prejuízo realmente com a mudança. E os autos dão notícia, meu juízo também, de que não teve. Então, eu acompanho integralmente o voto do relator. Eu sou o terceiro votante, também acompanho o eminente relator e proclamo que a turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Boa tarde a todos. Boa tarde. 24 da pauta, RO 1515-2014-024. Recorrentes Via Varejo SA, 24. Dois já foi. Dois já. Dois foi a distância. Foi a distância. Via Varejo SA e Olair Dias Gonçalves. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Revisor, excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura. Está escrita para sustentação oral a advogada Alessandra Cristina Dias, pelo segundo recorrente, pelo reclamante. Eu gostaria de ouvir a conclusão ou quer usar a palavra? Por favor, excelência. Eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela reclamada e do apelo adesivo interposto pelo autor. No mérito, dou provimento parcial ao recurso interposto pela reclamada para excluir da condenação o pagamento das diferenças salariais relativas a 3 horas não remuneradas em 3 dias da semana, a partir de janeiro de 2010 e seus reflexos. Também dou parcial provimento ao recurso adesivo interposto pelo reclamante para afastar a aplicação do entendimento consolidado na súmula 340 do TST em relação à apuração das horas extras decorrentes da irregular concessão nos intervalos interjornada e interjornada, sendo devido o pagamento da hora acrescida do adicional, bem como para determinar a utilização do divisor 220 e acrescer a condenação os reflexos dos domingos e feriados laborados em dobro no aviso prévio, férias, mais um terço, 13º salário no FGTS, mais 40%. Mantém o valor da condenação, porquanto ainda compatível. Você vai usar a palavra? Gostaria de saber se tem algum voto divergente. Juiz João Bosco. Estou de acordo, presidente. Juiz Antônio Carlos. De acordo com o voto, Marcelo. E assim se decide nos termos do voto do relator por unanimidade. Obrigada, boa tarde. O que é?
Hein? Eu vou pedir permissão aos advogados inscritos antes deste processo, inscritos no PJE, para apregoar um processo que ainda está no rol de processos físicos, porque aí nós acabaríamos os processos físicos e passaríamos todos para o PJE, inclusive evitando a perda de tempo para os próprios procuradores. Eu vou ler a conclusão, porque eu sou o relator. Eu estou conhecendo do recurso ordinário. Por favor. Processo número 30 da pauta, RO 2137, 2014, 137. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Revisor, excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelos Coura. Recorrente, EMI, Montreal Informática S.A. e recorridos Adalto Marques Pedrosa e Fênix Engenharia de Software Limitada. Então, é o 30 da pauta. É só para assistir o julgamento. Eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela segunda reclamada e, no mérito, dando-lhe provimento parcial para declarar a incidência da prescrição bienal do pedido número 14, item 1.3 do rol de folha 10, extinguindo-o com resolução do mérito, nos termos do artigo 487.2 do CPC, e absolver a segunda reclamada da condenação que lhe foi imposta, facultado à parte, pleiteada a devolução das custas processuais recolhidas na forma de direito. Eminente juiz João Bosco. De acordo. Eminente juiz Antônio Carlos. De acordo com o voto. E assim se decide nos termos do voto do relator, por unanimidade. Terminadas as sustentações dos autos físicos, passaremos ao PJE. Processo da sala de 14 horas, até preferência regimental, advogado de Varginha. O processo é o 11.408-14-2015, é um RO. Recorrentes José Marcos de Carvalho e Cooper Estandarte Automotivo Brasil Sealing Limitada. Recorridos os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Está escrito para sustentação oral pela reclamada o advogado Daniel Ribeiro Brandão Pereira. Coisa não está entrando. JR não quer entrar. Aí eu sou revisor. 14 horas, né? Abriu o seu... Nesse voto. Para adiantar os trabalhos, eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência enquanto o PJE do meu computador se regulariza e depois nós então procederemos ao voto. Vossa Excelência tem a palavra. Excelência, só uma questão preliminar antes da sustentação, porque talvez, se apreciada essa preliminar, talvez não vai ser necessário nem recorrer ao mérito. Em virtude dessa preliminar, eu gostaria de ouvir o voto do relator primeiro. Sim, pois não. Você se preliminar é a questão da coisa julgada? Não, até não é a preliminar, é do recurso propriamente dito. É uma questão que eu vou colocar aqui preliminarmente, que embora não esteja nas contrarrazões não esteja no recurso ordinário, ela pode influenciar aí a continuidade do julgamento. Então eu prefiro que faça a sustentação, mais lógico. É melhor que você faça a sustentação. Ao contrário. Deixa eu colocar essa questão, então. Parece que o recurso do reclamante,
ele fez o recurso ordinário e a reclamada não foi intimada para contrarrazoar. Bom, aí teríamos que parar aqui com o processo para ver se foi ou se não foi, né? A reclamada não teria sido intimada para contrarrazoar o recurso. O senhor quer saber se está dando provimento ou não o recurso do reclamante? Certamente em função disso. Mas é melhor a gente verificar aqui. Não quer entrar de jeito nenhum, viu? O JR do jeito que está hoje vai ser difícil. Consegue aí, João Bosco? Na ficha dele aqui. O que está no relatório é que decorrido o prazo para contrarrazões sem manifestação das partes. Não houve intimação. Parece não, olha só. Pagos de declaração. Eu não baixei o PDF, mas... Parece que... Para o PDF. Foi tudo, né? A intimação. Repete. Ele volta para lá. Está voltando para a segunda sessão. Baixo, realmente. Vou tentar uma coisa.
Mas aqui que ele emperra. É aí que... Bom, presidente, não houve. O João Bosco conseguiu abrir aqui, inclusive, o PDF para esse efeito. E tem o despacho do juiz mencionando a interposição do recurso ordinário da reclamada. Apenas da reclamada. Para contra-razões. Dando vista para contra-razões. Faltou dar vista ao reclamado do recurso do reclamante. Você quer que retira de pauta? Ué, podemos até já determinar na ata, porque foi arguído da tribuna, que não foi intimado. Fica concedida de uma vez a vista para contra-razões. Ganha-se tempo com isso, né? Se Vossa Excelência estiver de acordo. Não, claro. Agiliza. É porque arguído está, né? Então, nós temos que atender a arguição, que é procedente. Vossa Excelência está falando pela reclamada. É ela que não foi notificada para contra-razão. Exatamente. Ela é recorrente e, ao mesmo tempo, recorrida, né? Mas não foi notificada para apresentar contra-razão. As contra-razões, onde ela é recorrida. Então, vamos colocar assim. Procurador da reclamada. Arguição. Retirado de pauta. É isso que o juiz. Considerando-se que não foi concedida vista para contra-razões à reclamada, segundo arguição feita da tribuna. Até nessa semana agora, para poder agendar, para fazer a inscrição, que a gente observou que não tinha sido intimado de ontem para hoje, né? A gente ficou sabendo, até por isso que não... Só um minutinho que eu estou ditando aqui, senão... Que não. Como é que é? Ficando desde já. É para ganhar tempo, Deixa eu anotar aqui. Da tribuna, pelo procurador da empresa, e verificado pela turma. Vocês querem que retire de pauta? Tem que retirar de pauta porque não dá vista. Podia, quer dizer, já começa o prazo a contar dessa ciência, né? Agora, o ideal seria... vai ter que retirar, eu creio. Tem que retirar porque senão não dá tempo. Não dá tempo. No dia 6, a pauta do dia 6 já foi fechada. O processo foi retirado de pauta, determinando-se não, foi retirado de pauta para apresentação das contra-razões, ficando ciente e intimado procurador nesta sessão para a fim de que querendo apresente aquela peça. Doutor, o senhor já está intimado, o prazo começa amanhã. Perfeito. Então fica assim deliberado pela turma. Agradeço a atenção dos senhores. Tenham uma boa tarde. Boa tarde.
De sala, agora que é atrás. Para rodar. Agora nós vamos para a sala de 14.1. A que hora? 14? Hoje está dureza, viu? Ah, 14. 14.1, mas não anda, não. Essa é do vereador Vidigal. Não consigo mudar de sala, ele está travado nessa. Fecha. É. Hoje eu vou ser primeiro assim. Tá 14.1. Agora, na sala de 14.1, processo 22 da pauta, é o 11.292.37/2013. Recorrente BMB, Belgo Mineira, Becarte, Artefatos de Arame Limitada e recorrente Sindicato dos Trabalhadores dos Metais, está abreviado, Mecânicos de Vespasiano. Está escrito para sustentação oral, estão escritos os advogados João Batista Antunes de Carvalho e Rodolfo Henriques, pela reclamada. Os advogados estão ausentes. O relator é quem? O relator é o senhor, mas o advogado está ausente. Está na minha tela. Eu vou se o senhor quiser ao ler, resultado. conclusão. Ah, está aqui, entrou. Abriu, né? É o 11.292. É esse que está na pauta, né? O 22 da pauta. Também está demorando. A conclusão está aqui, ó. 11.292. Deixo de conhecer do recurso interposto pela Ré e conheço do recurso interposto pelo sindicato autor. E, no mérito, dou-lhe provimento para confirmar a concedida e considerar a Ré e condenar a Ré ao pagamento da multa combinatória no valor correspondente a R$ 1.500 por empregado que tenha trabalhado no período compreendido das 16h15 do dia 24 de dezembro de 2013 a 0 hora dia 2 de janeiro de 2014, conforme a apuração a ser feita em liquidação do julgado. E excluir a condenação do demandante ao pagamento de honorários advocatícios. Invertidos os ônus sucumbenciais, responderá a Ré pelo pagamento das custas processuais no montante de R$ 600, calculada sobre o valor da causa de R$ 30.000. Eminente juiz Antônio Carlos, né? Doutor João Bosco, perdão. Voto eu. Presidente, esse voto me deu muita dúvida e eu acabei apresentando só hoje uma divergência, inclusive por conta também da surra que esse PJE tem me dado. Mas eu vou...
Eu vou pedir vênia para divergir em parte de Vossa Excelência. 92. É uma ação combinatória, processualmente falando, é um caso super interessante, né? Uma ação combinatória, foi dada a antecipação de tutela e depois a empresa conseguiu uma liminar, reduzindo os efeitos, a extensão dessa antecipação de tutela de natureza combinatória. E eu concordo com Vossa Excelência que não é o caso de extinguir o processo por perda do objeto, né, e faço, inclusive, aqui um paralelo com essas ações de ação combinatória que acontecem muito na justiça comum, pleiteando algum procedimento médico de urgência ou fornecimento de medicamento com urgência, etc., e depois, ao julgar, não se entende que perdeu o objeto, embora a obrigação já tenha sido cumprida, né? A ordem já tenha sido cumprida. Agora, nesse caso, presidente, eu aceito com açúcar. A minha única questão aqui é que a empresa, naquele fatídico período lá, entre o Natal e o Réveillon, a empresa tinha liminar do mandado de segurança, autorizando ela a convocar aquele determinado segmento de trabalhadores. Então, depois que o mandado de segurança foi extinto, Vossa Excelência está entendendo que restaurou a decisão de antecipação de tutela na ação combinatória. Eu respeitosamente estou divergindo para entender que a empresa tinha boa fé, né, estava cumprindo uma liminar de mandado de segurança. Os fundamentos estão aqui, não pretendo polemizar, mas é só para fundamentar meu voto. Eu estou acompanhando, em parte, o voto de Vossa Excelência, apenas na linha A da conclusão. Vossa Excelência está confirmando a liminar e condenando a empresa em multa combinatória, embora reduzindo. O meu voto nesse aspecto é no sentido de confirmar a antecipação de tutela, mas confirmá-la com a alteração imposta pela liminar do mandado de segurança, vigentes ambas por ocasião do período objeto da ação combinatória e, portanto, declarar cumpridas por parte da reclamada as obrigações estabelecidas. A questão do mandado de segurança, segundo eu pude compreender dos autos, que a liminar foi revogada pelo relator e indeferido o processamento da petição inicial, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito. Por vício na representação processual da impetrante. Aí, ela interpôs, nos autos do mandado de segurança, a empresa ré interpôs agravo regimental, que foi desprovido. Posteriormente, a demandada interpôs a demandada recurso ordinário, que foi provido pelo Tribunal Superior do Trabalho para afastar os óbices impostos pela Corte de origem, determinando o retorno dos autos ao Tribunal da Terceira Região, a fim de que se prosseguisse no exame do mandado. Constata-se, posteriormente, por fim, que o mandado de segurança foi extinto, sem resolução do mérito, por perda de objeto. Isso foi outra coisa que me causou espécie, porque o mandado de segurança foi e voltou. Quando chegou aqui para ser novamente julgado por decisão do TST, a ação combinatória já tinha sido julgada no primeiro grau e o colega do primeiro grau extinguiu por perda do objeto. Logo em seguida, o mandado de segurança aqui foi extinto porque a ação principal foi julgada, não cabe mandado de segurança contra a decisão da qual cabe a recurso. Quer dizer, extinguiu lá, extinguiu aqui, ficou tudo meio... o que se faz, quais os efeitos que se atribui a essa antecipação de tutela na combinatória e a liminar também. Eu concordo com Vossa Excelência que o entendimento dominante é no sentido de que, uma vez extinto o mandado de segurança, os efeitos da liminar
ela perde efeitos, né? E Fenece. remete à situação anterior, tá? E eu menciono aqui na divergência a súmula 405 do Supremo. Eu só acho que essa súmula não pode ser interpretada na literalidade. Mas respeito Então fica nas mãos do... decisão de Vossa Excelência. Eu vou pedir vênia ao revisor, ao autor da divergência, para votar com o relator, porque eu entendo que volta ao estado corante e os processos não surtiram o efeito pretendido pela empresa. Voto com o relator. Então prevaleceu o voto do relator. Proclamam que a turma decide anunciamos o voto do relator, vencido parcialmente, né, doutor João? Sim, parcialmente, presidente. Parcialmente. João Bosco. Ação tutela muito. É. Pode pôr só assim, quanto ao tópico. Ação tutela, multa combinatória. Tá. Ora. Você ficou vencido quanto a... Quanto à multa, quanto à imposição de multa combinatória. Isso. Está nessa sala? PJE, vou descontar. Né? PJE me faz lembrar cidade de Acerras. E havia um personagem que morava em Paris. 202, o apartamento era todo moderno. E ele tinha uma espécie de um elevador. Então, ele fez um jantar para receber muita gente. Fizeram um peixe com vinho, puseram o peixe com vinho naquele elevador calçando, só que o elevador emperrou no meio do caminho, aí tiveram que pescar o peixe. Ou seja, a tecnologia da época também não deu certo. Dá certo, mas o problema é quando não funciona. Exatamente. É a realidade dos aeroportos. É dependente, né? Vamos conseguir? Sim. O próximo é o 10.647-13/2016. Recorrente a Mascarenhas Barbosa Rossi Construções. E recorrido Nelson Dias Moreira. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Está escrito para sustentação oral a advogada Josevânia Alexandra Vieira pela reclamada. É o seu recado. 10.647. $10.647. Esse aí está abrindo mais rápido, né? Advogada escrita pela Mascarenhas Barbosa Rossi. Pela reclamada, Pela reclamada. Vossa Excelência tem a palavra. Eu poderia, por gentileza, ouvir a conclusão do voto do relator, excelência? Pois não. Eu sou o relator, é isso? Eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, negando-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Serve de acordo à presente certidão dos termos do inciso 4, parágrafo 1º do artigo 895 da CLT. Vossa Excelência tem a palavra. Sim, pois não. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, demais desembargadores e aos colegas aqui hoje presentes. Trata-se de uma sentença proferida pela juíza lá da comarca de Guanhães, que não acolheu a tese da teoria do conglobamento, considerando inválida o acordo coletivo celebrado entre as partes.
Nesse caso, a recorrente vem aqui para defender essa tese novamente pelo seguinte sentido. A teoria do conglobamento, ela autoriza que as partes flexibilizem um direito. E, nesse caso aqui, foi flexibilizado o direito às horas itinerem, em que, no acordo coletivo celebrado, restou ajustado que a empresa forneceria outros benefícios aos empregados abrangidos da categoria, em contrapartida a essas horas itinerem. Data vênia até mesmo desse tribunal hoje ter uma súmula a respeito do assunto, mas chama atenção que, no caso em particular, não pode ser levado em conta essa consideração, haja vista que não é um caso de supressão de um direito. Ficou evidente nos autos que o direito foi, na verdade, flexibilizado, pois a reclamada, no caso a recorrente aqui, comprovou que ela forneceu vários outros benefícios que representam uma vantagem vultuosa se for considerado o que ele haveria de receber a título de horas itinerem. Restou comprovado que nos contra-cheques do reclamante, durante todo o pacto laboral, ele recebeu uma parcela a título de prêmio fixo mensal, recebeu o vale alimentação, além das refeições que eram fornecidas no ambiente de trabalho, recebeu também o auxílio do plano de saúde. Todas essas parcelas constam na cláusula convencional e todas elas foram cumpridas fielmente pela recorrente. E é nesse caso que ela acredita, sim, que deve ser observada a teoria do conglobamento e deve, sim, também ser aceita pelo fato de que foi flexibilizado o direito, mostrando nos autos, com provas contundentes e robustas, de que todas as vantagens que o reclamante recebeu superam em muito o que ele haveria de receber se fosse o caso só do pagamento das horas extras. Então, nesse caso, a recorrente vem aqui pedir, salvo o entendimento do doutor relator, que seja reformado e seja dado provimento ao seu recurso. É o que requer. Pois não, eu vou manter a minha proposta de voto, porque, na verdade, a supressão ocorreu. Outras vantagens foram concedidas, mas, inclusive, a teoria do conglobamento, segundo me parece, ela está dirigida a um mesmo instituto, para que não haja quebra e aqui não é o caso. E, como se ouviu da própria sustentação, houve uma flexibilização. Flexibilização somado à teoria do conglobamento, certamente é prejuízo para o empregado. E foi o que aconteceu. A total supressão das horas initíneas. Eu mantenho o meu voto. Eminente juiz Antônio Carlos. Presidente, o voto do senhor está, inclusive, em consonância com a súmula 41 dessa Igreja Corte. Eu estou acompanhando integralmente o voto. Eminente juiz João Bosco. Também de acordo. E assim se decide, nós temos o voto do juiz relator, por unanimidade. Sim, obrigada, boa tarde. 10.614. 10.614, 16, 2016. Recorrente, Vale do Tijuca, Açúcar e Álcool S.A. e recorrido Abraão Gaioso Nunes. Relator, excelente desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Está escrito para sustentação oral o advogado Paulo Henrique Fernandes pela reclamada. É o 10.614, é o 11 da pauta. 10.614. Esse enorme aqui. Advogado inscrito? Eu acho que ele foi embora. Doutor Paulo Henrique? Está presente? Não, né? Eu acho que o advogado não está presente. Eu sou o relator.
Eu conheço do recurso original interposto pela terceira reclamada, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, nego provimento ao apelo, adotando as razões de decidida a respeitável sentença de origem. PJE hoje, vou te contar. Confirmada por seus próprios fundamentos, servindo de acordo ao presente certidão nos termos do inciso 4, parágrafo 1º do artigo 895 da CLT. Eminente juiz Antônio Carlos. De acordo com o voto. Eminente juiz João Bosco. De acordo. E assim se decide nos termos do voto do relator. Agora é o 12.133, 28/2015. Mesma sala. Mesma sala. Recorrente Gilberto Ribeiro Ferreira e recorrido KM Engenharia e Equipamentos Limitada. E Pavotec Pavimentação e Terraplanagem S.A. 12 mil? Sim. 12.133. É o 24 da pauta. 4 da pauta. Doutor Márcio Flávio é o relator. É o 12.133. É o último dessa sala. Está escrita para sustentação oral a advogada Juliana de Carvalho Pimentel pelas reclamadas. Também é um procedimento sumaríssimo. Pela reclamada? Isso. Recorrida. Isso. Eu vou ler, então, o resultado. É sumaríssimo. Não é? Eu estou deixando de conhecer do recurso ordinário interposto pelo reclamante por intempestivo. Ok, excelência. E vindo de acordo à presente certidão, nos termos do inciso 4, para o primeiro do artigo 9, acrescentando os seguintes fundamentos: não conhecimento do recurso ordinário. E cito aqui as razões pelas quais eu não conheço o recurso ordinário do reclamante. Okay. Posso escolher os votos? Pode sim. Eminente juiz Antônio Carlos. De acordo com o voto. Eminente juiz João Bosco. De acordo. E assim se decide nos termos do voto do relator. Ok, obrigada. Nessa sala, terminados todos dessa sala, passaremos à sala de 14.2. 14.2? Eu estou aqui? Que negócio é esse esquisito? Eu que eu estou, um que eu vou. Sala de 14.2. João Bosco, sala do doutor João. Não presta a pauta do doutor João aí, eu vou ter que fazer o pregão pela pauta. Na própria sala eu estou conseguindo entrar. Está rodando aqui. Toda hora eu erro isso. Então, na sala de 14.2... é o 10.368, 28/2015. Recorrente, Leonardo Luiz Isidório, Michele Heloísa Aparecida Isidório e Sônia Aparecida Silva Isidório. Recorrido a Estado de Minas Logística e Transportadora Limitada e SA Estado de Minas. Relator, excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelo Coura. Está escrito para sustentação oral o advogado Guilherme Teixeira de Souza pelos reclamantes. É abrir. Não estou conseguindo abrir. Não tá, o meu também não abriu, não tem que aguardar. Abriu mesmo. agora, depois de um longo e tenebroso. Abriu. Agora deu. O João Bosco é relator. Eu vou deixar com ele.
Edinho queria levar para casa, né, Edinho? É doutor Marcos Moura e doutor... Em volta primeiro, doutor Antônio Carlos, depois doutor Marcos Moura. PJE... Pelos reclamantes. Isso agora abriu. Meu não. Agora entrou. Quem? Como é que é? Ele é pelos reclamantes, que é recorrente. Quem? Doutor João Leite. Eu pediria ao meu relator que lesse a conclusão. Se não houver, evidentemente, qualquer objeção, fique à vontade. De forma alguma, presidente, posso ler. O recurso trata de uma questão de extinção do processo sem julgamento do mérito, e eu, por aplicação do novo CPC, conheço do recurso interposto pelo reclamante, no mérito dou-lhe provimento para cassar a decisão ID AA7B008, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à origem e intimando-se os autores para, em 15 dias, sanar as irregularidades apontadas na decisão primitiva, com o posterior prosseguimento do feito, como se entender de direito, prejudicadas as demais questões trazidas no recurso. É como voto. Pois não. Eminente... Vossa Excelência vai usar a palavra? Excelência, a princípio não, eu só gostaria de ver com o eminente relator, só uma questão de ordem, a questão, os autos retornaria para para regularização e proferição de nova decisão ou para instrução toda do processo? O trâmite do processo no primeiro grau vai ficar a cargo do juiz que presidiu o processo. Tá, a minha proposta de voto é cassar essa decisão que anulou e determinar que se intime os autores para suprir a irregularidade e retomar a tramitação do feito. Perfeitamente. Excelência, então eu poderia me reservar o direito de manifestar sobre o voto divergente? Pois não. Segundo votante. Tem divergência, senhor presidente. De acordo com o... Também de acordo, presidente. E assim se decide por unanimidade. Obrigado, excelência. Bom trabalho. Boa tarde. Obrigado, doutor. Próximo é o 11.188/94/2015. Recorrente Alisson Miguel Rezende e recorrentes também Mega Cabos, Indústria e Comércio de Cabos Especiais Limitada. Recorridos os mesmos. Relator excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelo Couro. Está escrito para sustentação oral o advogado Edson Antônio Fiuza Gutierrez pela reclamada. Esse é nessa sala, continua. É o 32 da pauta. 14.2. Esse PJ não está... Ele está travado hoje. Não, na sala de aqui, 14.2. Ele fica essa tela branca aí. Demora a entrar. É a mesma sala, Rosa? É sala 14.2. Mesma sala. Ele é o número 32 da pauta. Quem dita o ritmo é o PJE, né? Ele não abre. Fica rodando. Dureza, né? Também não abriu, não. Não entrou. O relator é... Mas eu ainda não tive acesso, a decisão não está... O voto dele abriu. Está abrindo aqui. Abriu ainda, né? Agora deu.
32 da pauta, Rose? Sim. Agora já estou em condições, presidente. Vossa Excelência leria a conclusão? Perfeitamente. Conheço dos recursos e, no mérito, nego o desprovimento. Você vai usar a palavra? Pois não, Excelência, é esse da Mega Cabos, né? Mega Cabos. Ah, pois não. Senhor desembargador presidente, senhores desembargadores, senhora procuradora, senhora secretária. Senhor presidente, pedindo vênia Sua Excelência do desembargador relator quanto à proposta de voto do recurso da empresa, a empresa espera que haja aqui provimento do seu apelo. O que se discute aqui é o procedimento da empresa quanto ao intervalo intrajornada. O que se debate também, senhor presidente, que aqui a discussão não envolve o que se chama o direitos indisponíveis. Porque a metodologia usada pela empresa com relação à concessão do intervalo intrajornada, que se diga que é no início da própria jornada, ela foi o quê? Foi aprovada pelo sindicato da categoria profissional, inclusive depois de submetida o quê? À Assembleia. Então, houve aprovação de todos os empregados quanto ao intervalo intrajornada no início da jornada. Pode até parecer que não seja muito boa essa situação, mas a empresa, segundo me informaram, ela não tem jeito de reverter isso que foi feito por intermédio de acordo coletivo de trabalho, porque seria, segundo alguns, alteração do seu contrato de trabalho. Então, a empresa está naquela situação. Se corre, o bicho pega, se fica, o bicho também come. Então, o que a empresa entende? Que, havendo aprovação do sindicato da categoria profissional, com a aprovação da Assembleia, e inclusive, senhor presidente, registro até no Ministério do Trabalho. E essa situação, inclusive desse autor, ela perdurou durante todo o vínculo, que foi em torno de 4 anos. Então, espera-se, pois, respeitando a posição do ilustre desembargador, que entendeu de negar provimento ao seu apelo, mas que a empresa ainda não tem condição de voltar à normalidade. E outro aspecto interessante, senhor presidente, também com o que se discute um outro tema, que seria a prorrogação da jornada noturna. Aplicar-se-ia aqui, no entendimento da empresa, a súmula 60 do egrégio TST. Por quê? Semana passada, nós tivemos aqui, em uma das outras turmas, houve uma discussão sobre esse tema. O ilustre presidente da turma entendeu que seria plenamente cabível a aplicação da súmula 60 do egrégio TST. Porque, se houve uma prorrogação da jornada noturna, ela passou, vamos supor, até 8 horas, o que seria devido era apenas o adicional de horas extras, não o adicional noturno, por aplicação da súmula 60 do egrégio TST. Então, espera-se, pois, senhor presidente, pedindo vênia, Sua Excelência, o doutor desembargador relator, a quem sempre prestamos nossas homenagens, que seja provido o recurso da empresa, inclusive também contra a concessão do intervalo de 15 minutos, que não houve a consideração da respeitada decisão para fins de cômputo da jornada. É o que se espera. Muito obrigado. Pois não. Presidente relator, Vossa Excelência. Senhor presidente, o doutor Edson pontuou bem da tribuna a questão central aí da validade da negociação coletiva, estipulando o intervalo intrajornada no início da jornada. Eu menciono precedentes desta egrégia turma, no sentido contrário à sustentação, e mantenho o voto. Presidente juiz Antônio Carlos. Senhor presidente, eu também
Analisei esse voto, cuidar dessa questão. O trabalho da jornada concedido no início da jornada, achei que realmente, apesar dos precedentes, uma hipótese inusitada, já que o benefício para o trabalhador fica mitigado, fica praticamente sem efeito. Conceder intervalo inicial no intervalo da jornada, no início da jornada. Por isso, eu estou acompanhando o voto do eminente relator. Inclusive, quanto aos 15 minutos não considerados para fins do cômputo da jornada. É como voto, senhor presidente. Pois não, eminente desembargador Marcos Moura. Estou de acordo, presidente. E assim, se decide nos termos do voto do relator. Boa tarde, obrigado, presidente. Com licença. Obrigado. Boa tarde, doutor. O próximo é o 10.211.28/2015. Recorrentes, Holding Point Participações Limitada e recorrido, Sescom MG, Sindicatos e Empresas de Construção, Saneamento, Pesquisa e Empresas de Serviços no Estado de Minas Gerais. Está abreviado aqui. Relator, excelentíssimo juiz convocado João Bosco de Barcelo Cura. Está escrito para sustentação oral o advogado Leandro Bom Ribeiro pela reclamada. O advogado está ausente. 10.211? 10.211. Eminente relator, a conclusão, por favor. Só um instantinho, presidente, confirmando aqui Tá abrindo o processo. Tá abrindo. Ok. Eu conheço o recurso ordinário da reclamada e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a determinação de exibição dos documentos pela ré e, consequentemente, julgar improcedentes todos os pedidos formulados na cautelar de exibição de documentos e afastar a condenação da empresa reclamada na multa por embargo de declaração protelatórios. Diante da inversão dos ônus da sucumbência, o sindicato autor deverá pagar as custas de R$200 sobre o valor atribuído à ação, R$10.000, bem como honorários advocatícios de sucumbência de 10% do valor dado à causa. Autoriza a reclamada a pleitear junto ao órgão próprio, a partir do trânsito em julgado desta decisão, a restituição integral do valor por ela recolhido a título de custas. É como voto. Eminente juiz Antônio Carlos. De acordo com o voto. Eminente desembargador Então, Marcos está Moura. abrindo, presidente. Não sei se tem aí alguma anotação. Nenhuma. Não. De acordo, então. E assim se decide nos termos do voto do relator. Por unanimidade. Não consta anotação de diversão. Então, nessa eu tenho até aqui impresso, eu estou de acordo, ok. Eu anotei aqui também. Agora passaremos para a sala de 14.3. Doutor Antônio Carlos. 14.3. 14.3. Se abrir, Espera aí. podemos trabalhar. Comigo? Se o computador deixar, podemos trabalhar, Tá né? aqui. Desembargador Oswaldo Tadeu. Estou clicando aqui, na página inicial, o que acontece? Me joga para outra sala. E aí, se eu estou com a outra janela aberta, de voto, essas coisas, ele enxerga como vinculado ao gabinete do... Não, esse é o antigo. Aí me aponta a confusão danada. Agora nós Se você bobear, você sai mexendo. Sai mexendo em voto dele. É isso mesmo. Esse mesmo, 10.792. E não tem jeito. Não tem jeito de... Então, na sala de 14.3, é o 10.792/30/2015. Recorrente Elias Martins de Oliveira e recorrido CW Unicabos Limitada. Relator é o excelentíssimo juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Fico. Está escrito para sustentação oral a advogada Andréia Santos Silva pelo reclamante. A advogada está ausente. Eminente relator, por favor. Só a conclusão, mas infelizmente eu não tenho como ler. Não abre. Eu leio. Pois não. Abriu de doutor. Eu leio. O meu também não abriu, não. Não é esse aqui? O 10.792. 10.792. Fechado. Bom, Vossas Excelências concordando, eu, na qualidade de presidente da turma, leio. O meu entrou. O senhor não conseguiu, não, doutor? Posso? Pode ler, faz favor, senhor presidente. É o 10.792, né? O eminente relator está conhecendo do recurso interposto pelo reclamante, com exceção das matérias relacionadas à rescisão indireta do contrato de trabalho e indenização por danos morais, por se referirem à inovação recursal, bem como das matérias relacionadas às multas previstas nos artigos 467 e 477, parágrafo 8º da CLT, por ausência de dialeticidade,
suscitadas ex ofício. No mérito, nego o provimento. Eminente desembargador Marcos Moura. Vossa Excelência está com ele aberto aí? Estou. Há uma divergência, Há né? uma divergência quanto ao conhecimento do recurso do reclamante, que eu conheço também de forma mais ampla, em relação aos temas rescisão indireta e indenização por danos morais, porque eu creio que aqui não há preclusão, como não há também inovação recursal. Conforme entendimento firmado por meio da súmula 393, 1 e 2 do TST, que eu transcrevo, e é com base nela, e eu, então, concluo que, se o processo estiver em condições, o tribunal julgar o recurso ordinário, deverá decidir desde logo o mérito da causa nos termos do parágrafo 3º do artigo 1013 do Código de Processo, inclusive quando constatar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos. É essa questão que diz respeito, circunscreve-se apenas a essa matéria, a dois itens do recurso do reclamante. Pois não. Eminente juiz. 14.3? 14.3. Ah, sou eu, né? Eu acho que é Vossa Excelência, não é? Eu sou relator. Vossa Excelência, eu tenho que ser vontade. Eu acho que não é. Sou eu, sou eu. Agora que eu estou vendo aqui, eu estou me recordando. Eu vou pedir vênia e vou acompanhar o relator. Não. Eu estou vencido nessa parte, eu acompanho também, quanto ao mais. Eu não abriu definitivamente. Não sei o que é. Hein? Eu não abro. Não abre? Até agora? Nada. Não, ele falou que é para colocar vencido, porque ele conhecia disso aí. Vencido parcialmente, porque ele conhecia. Não é? Olhou aí, seu gabinete está certo? Igual o João Bosco está dando Passou uma problema. imagem de um gabinete? Eu já tive? Passou uma Não. imagem de um gabinete? Tirou todos? Não, eu estou jogando só a SDI lá de fora. Gabinete, não. Só o do Manel mesmo. Não abre, não. O meu não abriu, não. Eu já abri outros votos aqui, já votei. Não, às vezes trava, mas é aquela história, ele me muda para o gabinete. Agora é o 10.928. Tá, a janelinha e lá no iniciar. Senhor presidente, vou pedir ao senhor para continuar lendo o voto, porque infelizmente eu não tenho acesso, não. Consegue, né? PJE hoje. Sair dele todo fechar? Vamos tentar. 10.928. Vou fazer o pregão. 10.928, 84, 2016. Recorrente VS Vida e Saúde Limitada e recorrido Megatron Limitada. E o Elton Batista dos Reis. Relator, excelentíssimo juiz convocado, João Antônio Carlos Rodrigues Filho. Ele é o 7 da pauta. Esse já é outro, né? É outro. Esse é a mesma sala? 10.928. O relator está conhecendo. Posso, doutor? Pois não, faz favor, senhor presidente. Do recurso ordinário interposto pela reclamada, é VS Vida e Saúde Limitada, microempresa, por quanto atendidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, negando-lhe provimento, adotando as razões de decidida a respeitar a decisão recorrida, conforme artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4 da CLT, com os acréscimos que faz a respeito das comissões a respeito das comissões. Eminente juiz João Bosco. Não. Perdão. Eminente. Perdão. Desculpa, doutora. Você vai usar a palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se tem alguma eventual divergência. Embargador Marcos Moura. Eu estou de acordo com o relator. Eu também estou de acordo. Muito obrigado, boa tarde. E assim se proclama. A Câmara decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. Há uma outra inscrição aqui para assistir o julgamento no 10.476, 54, 2015, nessa mesma sala. 10.476, 54. Que número da pauta que ele é?
Ele é o número 2. É o recorrente radial... Não, desculpe, não é não. Turban Empreendimentos Imobiliários Limitada. Recorrido Francinaldo Assis da Silva. 10, Relator, 4, 7, 6. excelentíssimo juiz convocado Antônio Carlos Rodrigues Filho. 10.476. Recorrente é Tuban. Tuban Empreendimentos. Ainda estou abrindo, hein? Não conseguiu? Ainda não. Que Faça coisa, hein? Fora do ar. O relator está conhecendo do recurso da segunda reclamada, Tuban, e no mérito, dando-lhe provimento parcial para determinar que nos meses de março e abril de 2014, a jornada será apurada de acordo com os cartões de pontos juntados aos autos. Vossa Excelência vai usar a palavra? Não, obrigado. Eminente desembargador Marcos Moura está de acordo? Estou de acordo com o relator. Não tem divergência nenhuma, eu também estou de acordo e proclamo que assim se decide por unanimidade. Eu agradeço, obrigado, boa tarde.